Fala torcedor culé, Javier Tebas, o presidente da La Liga, acabou de soltar uma bomba que deixou toda a torcida blaugrana com o pé atrás. E olha, meus amigos, quando o Tebas fala sobre o Barça, a gente tem que prestar muita atenção. Então vamos direto ao ponto. Joan Garcia já foi apresentado no Barcelona, mas existe um detalhe que pode complicar tudo. E sobre Nico Williams? Bom, aí a coisa fica ainda mais interessante. E não necessariamente do jeito que nós, torcedores culés, gostaríamos de ouvir. Durante uma visita ao novo campus da ESAD em Madrid, Tebas foi bem claro sobre a situação do nosso clube. E cara, quando ele fala dessa forma, é porque realmente existe algo importante rolando nos bastidores. Sobre Joan Garcia, que todos nós estamos ansiosos para ver vestindo a camisa blaugrana, Tebas foi direto. Uma coisa é fazer oficial a contratação de Joan Garcia e outra coisa é conseguir inscrevê-lo. Olha só que situação complicada. O presidente da La Liga deixou bem claro que o Barcelona vai precisar fazer alguns movimentos antes de poder contar oficialmente com o goleiro do Espanhol. E sabe o que mais chamou a atenção? Tebas confirmou que a La Liga já foi notificada sobre o pagamento dos 26,34 milhões de euros da cláusula de rescisão de Joan Garcia. O Espanhol também confirmou o recebimento. Então, tecnicamente, o dinheiro já está na mesa. Mas aqui vem o problema. O Barcelona ainda não está na famosa regra 1.1, aquela norma que permite aos clubes gastarem livremente no mercado. O Barça tem que fazer coisas para poder inscrevê-lo. Não muitas, mas tem que fazer coisas, disse Tebas. E olha, torcedor, quando ele diz não muitas, a gente sabe que ainda assim pode ser complicado. O presidente da La Liga até brincou dizendo que não ia revelar exatamente quais são essas coisas que o clube precisa fazer, mas deixou no ar que todo mundo já sabe do que se trata. Tem um detalhe importante aqui. O prazo para inscrições da temporada 2025-26 só começa em 1º de julho. Então ainda temos tempo, mas o Barcelona precisa se mexer para estar em dia com as regras financeiras até lá. Agora, sobre Nico Williams, a situação fica ainda mais tensa, meus amigos. Tebas foi questionado se o Barcelona tem dinheiro para pagar os 58 milhões de euros da cláusula do craque do Athletic Bilbao. E a resposta dele foi de arrepiar qualquer torcedor culé. Não sei, mas no final se escutam tantos rumores. Williams, o outro, o da moto. Essa referência, o da moto, provavelmente se refere aos inúmeros rumores que circulam constantemente sobre possíveis contratações do Barcelona. Tebas deixou claro que está cético em relação a todas essas especulações que vemos diariamente na imprensa esportiva. Mas aqui vem a parte que realmente preocupa. Tebas foi categoria ao afirmar que o Barcelona ainda não cumpre os requisitos para contratar livremente. Se quiserem Nico, terão que vender e ajustar muito suas contas, disparou o presidente da La Liga. Torcedor, isso significa que se o Barcelona realmente quiser trazer Nico Williams para o Camp Nou, vai precisar abrir mão de outros jogadores importantes do elenco. E todos nós sabemos como é doloroso ver craques saindo do nosso time por questões financeiras. É importante lembrar que Nico Williams vem sendo um dos nomes mais comentados para reforçar o ataque blaugrana. O jovem extremo do Athletic tem apenas 22 anos e já mostrou seu valor tanto pelo clube basco quanto pela seleção espanhola. Com velocidade impressionante e habilidade para decidir jogos, ele seria uma peça fundamental no projeto de reconstrução do Barcelona. Mas nem tudo são más notícias vindas de Tebas. O presidente da La Liga foi muito positivo ao falar sobre nosso menino de ouro, Lamine Yamal. E olha, isso sim é motivo de orgulho para todos nós, torcedores culés. Tebas não teve dúvidas ao declarar que Lamine Yamal é um candidato claro à bola de ouro. Mbappé pode estar como candidato ao bola de ouro, mas creio que há outros candidatos. Para mim, Lamine Yamal é um candidato claro ao bola de ouro, afirmou. Cara, imaginem só, nosso garoto de La Masia disputando o prêmio mais importante do futebol mundial. Tebas ainda destacou que um eventual bola de ouro para Lamine daria mais prestígio à La Liga no cenário internacional. E nós sabemos que quando La Masia brilha, o Barcelona inteiro brilha junto. Essa declaração de Tebas sobre Lamine é especialmente importante porque mostra o reconhecimento que nosso jovem craque vem conquistando. Aos 17 anos, ele já é considerado uma das maiores promessas do futebol mundial, e ter o presidente da La Liga reconhecendo publicamente seu potencial é algo que enche nossos corações de orgulho.
Agora, voltando à situação financeira do clube, é preciso reconhecer que os tempos ainda são de cautela. O Barcelona vem trabalhando duro para equilibrar suas contas e voltar à regra 1.1, mas o processo tem sido mais lento do que todos gostaríamos. As palavras de Tebas servem como um lembrete de que, por mais que vejamos rumores animadores sobre grandes contratações, a realidade financeira do clube ainda impõe limites. E isso não é necessariamente ruim, torcedor. Às vezes, crescer com responsabilidade é melhor do que fazer loucuras que podem comprometer o futuro da instituição. O que fica claro é que Joan Garcia é jogador do Barcelona, mas sua inscrição dependerá de alguns ajustes que o clube precisará fazer nos próximos meses. Já Nico Williams permanece como um sonho mais distante, pelo menos por enquanto. E aí, torcedor culé, o que você acha dessa situação? Será que o Barcelona conseguirá resolver suas questões financeiras a tempo de inscrever Joan Garcia? E sobre Nico Williams, vale a pena o clube se desfazer de outros jogadores para trazê-lo? Uma coisa é certa, com Lamine Yamal brilhando como está, o futuro do Barcelona continua promissor, independentemente das dificuldades atuais. Afinal, nós, torcedores culés, sabemos que este clube sempre encontra uma forma de superar os desafios. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade sobre o nosso Barcelona. Torcedor culé, Deco acabou de soltar uma declaração que deixou todo mundo muito surpreso. Meus amigos, vocês sabem que a situação do gol blaugrana virou um verdadeiro quebra-cabeças, né? Com a chegada de Joan Garcia, a renovação praticamente certa de Chesney e Ter Stegen ainda no elenco, todo mundo quer saber o que vai acontecer com o nosso goleiro alemão? E a resposta de Deco foi de arrepiar qualquer torcedor culé. Em uma entrevista exclusiva para o jornal La Vanguardia, nosso diretor esportivo foi direto ao ponto. Eu não tenho o que falar com ele. Minha obrigação é fazer o melhor time possível para o treinador. Cara, vocês perceberam o tom dessa declaração? Deco deixou bem claro que não vai ficar conversando individualmente com Ter Stegen sobre seu futuro no clube. E sabe por quê? Porque a filosofia dele é simples: montar o melhor elenco possível e deixar que o técnico decida quem joga. Mas aqui vem o detalhe que realmente chamou a atenção. Torcedor. Deco foi categórico ao afirmar que não há nenhum contrato no qual esteja escrito que você vai jogar. Isso significa que nem Ter Stegen, nem Joan Garcia, nem ninguém tem garantia de titularidade. Todo mundo vai ter que conquistar sua vaga na base da competência. E olha só que interessante. Deco confirmou que Chesney vai mesmo renovar seu contrato e também lembrou que Iñaki Peña também tem contrato. Embora sobre o goleiro Iñaki Peña ele tenha dito que tomaremos decisões em seu momento. Ou seja, o Barcelona vai ter 4 goleiros no elenco, pelo menos temporariamente. Agora, sobre a saída de Ter Stegen, Deco foi bem claro. Ele não vai forçar ninguém a deixar o clube. Tomamos uma decisão de contratar um goleiro jovem, o que significa que ele pode jogar amanhã, ficar no banco ou jogar daqui a 1 ou 2 anos, explicou nosso diretor esportivo. Essa estratégia é muito inteligente, meus amigos. Joan Garcia tem apenas 23 anos e pode ser o futuro do gol blaugrana pelos próximos 10, 15 anos. Mas isso não significa que ele vai chegar já como titular absoluto. Como Deco mesmo disse, todos os que entram aqui começam do zero. Ninguém chega com vantagem sobre os demais. Mas o que mais impressiona é a sinceridade de Deco ao falar sobre Ter Stegen. Tenho um grande respeito por Mark, mas com Joan tínhamos que tomar uma decisão de presente e futuro. Essa frase mostra que o Barcelona realmente está pensando a longo prazo, não apenas no que vai acontecer na próxima temporada. E tem uma questão importante aqui que não podemos ignorar. Ter Stegen tem 32 anos e quer ser titular da seleção alemã na Copa do Mundo de 2026. Para isso, ele precisa jogar regularmente no Barcelona. Se ficar no banco, suas chances de defender a Alemanha diminuem drasticamente. Deco sabe disso e foi honesto. Quando um jogador realmente quer sair, é muito complicado conseguir pará-lo. Mas esse não é um tema neste momento. Traduzindo, se Ter Stegen decidir que precisa sair para ter mais minutos, o Barcelona não vai impedir. Agora vamos falar sobre como Joan Garcia chegou ao Barcelona, porque essa história é fascinante. Deco revelou que um goleiro não era uma prioridade neste verão, mas eles viram uma oportunidade de mercado de presente e futuro. Não há muitos jovens do nível de Joan Garcia, admitiu Deco. E olha,
Isso faz todo sentido. Encontrar um goleiro de 23 anos com a qualidade e o potencial do Joan não é fácil. Se o Barcelona não tivesse agido agora, provavelmente perderia essa chance para sempre. Deco foi ainda mais específico. Se não tomamos decisões e deixamos passar, quando quisermos tomar ou não poderemos fazê-lo, ou pode nos custar muito mais caro. É a estratégia de quem pensa no futuro, torcedor. E sabe qual foi a inspiração do Barcelona para essa contratação? O Liverpool. Deco explicou que o Liverpool conta com o goleiro Alisson, de 32 anos, e contratou um dos melhores da liga, Mamardashvili, de 24. A lógica é simples. Se você tem jogadores de 32, 33 anos, precisa fazer uma previsão de elenco. Essa comparação com o Liverpool é genial. Os Reds fizeram exatamente o que o Barcelona está fazendo agora. Garantiram o futuro da posição antes que fosse tarde demais. E olha que deu certo para eles. Sobre as negociações com Joan Garcia, Deco revelou detalhes interessantes. Nunca falamos com ele antes de acabar a liga. Dissemos ao seu representante que, se o jogador abrisse a opção do Barcelona, gostaríamos de falar com ele. Isso mostra o respeito que o Barcelona tem pelos outros clubes e pelos próprios jogadores. Não houve pressão nem negociação irregular. Tudo foi feito da forma correta, esperando o final da temporada. E quando finalmente se sentaram com Joan Garcia, a conversa foi direta. Explicamos a ideia, disse Deco. O jovem goleiro entendeu o projeto e topou embarcar nessa aventura blaugrana. Agora, a grande questão que fica no ar é: como vai funcionar essa rotação de goleiros? Ter Stegen tem experiência e qualidade comprovada. Joan Garcia tem juventude e potencial imenso. Chesney traz estabilidade e conhecimento europeu. E Iñaki Peña conhece a casa como ninguém. O que parece claro é que Deco não quer criar conflitos desnecessários. Ele montou um elenco competitivo na posição e agora cabe ao treinador decidir quem joga em cada momento. É meritocracia pura. Essa estratégia pode ser arriscada no curto prazo, mas faz muito sentido pensando nos próximos anos. Joan Garcia pode ser o goleiro do Barcelona pela próxima década, e começar essa transição agora, com Ter Stegen ainda no auge, é uma jogada inteligente. E aí, torcedor culé, o que você acha dessa situação? Será que Ter Stegen vai aceitar dividir a posição com Joan Garcia, ou vai buscar um novo clube onde seja titular absoluto? E Joan Garcia, será que tem qualidade suficiente para brigar pela titularidade já na primeira temporada? Uma coisa é certa. Nós, torcedores culés, vamos ter um dos melhores conjuntos de goleiros da Europa. Independente de quem seja o titular, o Barcelona estará muito bem servido na posição. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade sobre as mudanças no nosso Barcelona. E comenta aí embaixo, você prefere que Joan Garcia seja integrado aos poucos ou que já comece disputando a titularidade de igual para igual com Ter Stegen?